Antes de você aprender a contornar objeções, você tem algo que você precisa entender muito bem, tá? Ó, argumentar é diferente de você discutir. Objeção não é confronto, ele é um conflito. E isso aqui, galera, quase ninguém sabe. Isso aqui é o que separa 99% dos vendedores do país dos 1%. A diferença entre conflito e confronto. Quando a maioria dos vendedores escuta uma objeção, eles entram no modo de confronto. Eles tentam anular o cliente. Rebatem, eles discutem, eles batem de frente com o cliente. Mas o que a gente precisa entender é que a objeção é só uma divergência de ideia. Isso é um conflito e não um confronto. Confronto é quando você tenta anular a opinião da outra pessoa. Você quer convencer o cliente de que ele está errado. O resultado, obviamente, ele vai se fechar. A gente não vai dar andamento. Isso ativa o que a gente chama de reatância psicológica. O cliente resiste porque se sente ameaçado por você. O conflito, por outro lado, é quando existem duas opiniões diferentes. E tudo bem, a venda começa quando existe o conflito. E é aí que entra a sua verdadeira habilidade de vendedor profissional. A objeção, quase sempre, ela é mentira. E isso muda tudo, tá? Tiagão, mas como que eu aplico então isso que você está falando na prática? Vamos lá. Primeiro, você tem que entender que a primeira objeção, quase sempre, ela é mentira. E se você tentar negociar com base nela, a venda morre porque não existe aquela conversa. Você precisa descobrir a verdadeira objeção. E só tem um jeito de fazer isso. Perguntando. É por isso que eu falo, não adianta eu só te dar um script e ir embora. Você precisa entender o método por trás, os fundamentos do contorno da objeção. Porque quem vende tênis, quem vende curso, quem vende aço, quem vende serviço, todos enfrentam objeções e todos podem usar o mesmo método que eu já validei. Esse método mudou a minha vida e é o que eu ensino hoje na nova escola de vendas. São 4 passos simples que você pode aplicar em qualquer tipo de objeção. Você quer aprender eles? Então anota aí agora. Passo número 1, derrubar o muro. Então use palavras de conexão sem confronto. Por exemplo, compreendo, seu Paulo, ou faz sentido, ou até incrível que o senhor compartilhou isso comigo, tá? Então essas são palavras de conexão. Passo número 2 é trazer o cliente para perto. Concorde com ele em algum ponto que ele acredita. Um exemplo, seu Paulo, é muito importante que o senhor esteja seguro sobre essa decisão. A maioria dos meus clientes, nesse momento, também sentem algum tipo de dúvida. É muito normal. E eu também gosto de me sentir seguro quando eu vou comprar algo. Passo número 3, validar e isolar a objeção. Quer exemplo? Além do preço, tem mais algo que o senhor não está de acordo? Ou, por exemplo, se fosse o mesmo preço da concorrência, o senhor fecharia com a gente, seu Paulo? E por quê? Passo número 4, uma reapresentação da mesma proposta ou uma nova solução. Então, um exemplo. São Paulo, como o senhor mesmo me disse, o senhor confia mais na nossa entrega, né? Esses fatores tornam o nosso serviço um pouco mais caro, mas com mais garantia. O senhor acha que vale arriscar tudo isso por uma diferença tão pequena de preço? Agora eu vou te passar então scripts prontinhos para você poder utilizar com as objeções mais clássicas do mercado, tá bom? Então bora lá. Ó, vou pegar essa aí que é clássica. Achei caro, ou por exemplo, tem um preço melhor no concorrente. Acontece com quase todo mundo. Então anota aí. Compreende, seu Paulo, o senhor está certo em querer o melhor custo-benefício. Mas tira uma dúvida, por favor. Se o preço fosse igual ao do concorrente, o senhor escolheria a gente ou o concorrente? Por quê? Bom, como o senhor mesmo me disse, vocês confiam mais na nossa entrega e na nossa garantia. E isso tem um valor maior, não é verdade? Outra objeção aí, ó. Vou pensar. Dona Paula, eu compreendo, é muito importante que a senhora esteja segura. Me diz uma coisa, quando alguém diz que vai pensar, geralmente é por um desses 3 motivos. Ou o produto não ficou claro para a pessoa, ou a condição não está boa, ou ela está comparando com outra empresa e acha que tem na concorrência melhor. Qual desses é o seu caso? Outro script pronto, vai, anota aí. Olha, agora não é o melhor momento, tá? Então vamos lá. Compreendo, seu Paulo, me parece que o senhor não está totalmente seguro. O que exatamente te deixa inseguro nesse momento? Ou uma outra melhor ainda. Qual é o medo que o senhor tem em dar andamento e fechar com a gente agora? Por que isso funciona bem? Porque as pessoas elas não gostam de se sentir inseguras. Quando você pergunta isso, elas tendem a corrigir. Olha, não é bem isso, sabe o que é? É que... E aí vem a objeção real, tá? Outra objeção para você anotar, já tem o fornecedor. Então anota aí. Realmente, seu Paulo, a maioria dos meus clientes também já tinham fornecedores quando eu entrei em contato. Há quanto tempo o senhor trabalha com ele? O que o senhor mais valoriza nesse fornecedor? Você vai anotar, tá? E aí você vai falar, se eu conseguisse entregar os mesmos benefícios e ainda o diferencial como... E aí você vai colocar o seu diferencial.
O senhor teria interesse em comparar? Eu posso te enviar uma proposta e te ligar na terça-feira, até para você garantir que o seu atual fornecedor continua fazendo uma boa oferta para você. Lembre-se, objeção não é inimigo, objeção é uma verdadeira oportunidade. Se você sabe como reagir, como perguntar e como reapresentar a sua solução, óbvio que você vira o jogo. Agora, eu quero propor um exercício. Pega as objeções que você mais escuta no seu dia a dia e aplica esse método que eu acabei de passar.